Bom dia, meus amores, na santa e gloriosa paz de Deus. Que o nosso dia seja grandemente abençoado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu sou a irmã Miriam e estou aqui com o devocional Mulheres que se Ajudam e te convido para meditar comigo. E hoje com o tema: é mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto de Deus do que estarmos inteiras, mais distantes de Deus. Quero deixar aqui uma passagem bíblica, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E eu quero trazer esse alimento para mim e para você hoje, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 3, que está escrito assim: E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você amanheceu hoje, se triste, se alegre, se com esperança ou desesperançosa, né? São várias situações nas nossas vidas. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nos causam tristezas e dores. Somos seres humanos. Mas a palavra de Deus, ela vem dizendo, né, que não somente isto, mas também nós glorificamos, agradecemos a Deus nas tribulações. E você sabia que deserto é uma escola de aprendizagem. Então, talvez hoje você está sendo podada por Deus. Você sabe que muitas vezes nós oramos, pedimos, apresentamos as coisas a Deus, mas não paramos para ouvir a resposta de Deus, não é? E Deus tem resposta para nós, através da palavra. Essa palavra hoje me trouxe respostas. Por quê? Porque a tribulação produz paciência, né? E a gente precisa ter paciência para esperar o tempo certo de Deus agir na nossa vida, né? Então aqui diz que a tribulação produz a paciência a experiência. Então, durante os desertos, nós adquirimos experiência. E as experiências nos produzem esperança. Então, esperança em quê? Esperança em Deus, que tudo vai passar, que tudo vai melhorar. E eu quero fazer aqui uma pequena leitura para nós refletir. É muito comum os cortes com a poda, afinal, a poda também é um tipo de corte, mas o que eu não compreendia era que as podas são cortes estratégicos para crescimento e frutificação das plantas. Da mesma maneira, Deus tem a incrível habilidade de ser pontual e tocar as áreas deficientes em nós que necessitam de intervenção, né? As árvores, você vê um jardim, né, seja nos condomínios, nas praças, uma mulher que cuida de plantas, que ama cuidar de plantas, de vez em quando ela está podando. Tem poda que é feita com tesouras, tem poda que é feita com machado, tem poda que é feita com facão. Existe uma diferença da poda e o corte. O corte muitas vezes mata, né? Mata, derruba, nem toda planta ela brota, tem umas que mesmo cortadas elas brotam, tem umas que não brotam, então cortou, acabou. A poda é diferente. A poda é para tirar o que está ruim, né? A poda é para tirar o que está ruim. Então nós, como uma planta, né, que é podada, tirar as folhas secas, aquela galha que tá feia, que tá muito ali enfeuçando aquela planta, e a pessoa vem ali com tanto, ele vai com carinho, embora a planta é viva, sente dor, ele corta, ele tira ali e ela fica bela, né? Com aquele cuidado. E Deus que cuida de nós, muitas vezes Deus está nos podando. E às vezes você está aí chorando por uma pessoa que não está te dando atenção, por alguém que foi embora da sua vida, por alguém que se afastou, por uma dificuldade que você esteja passando, e Deus está te podando. Talvez essa pessoa que foi embora da sua vida, Deus tirou, porque essa pessoa não ia somar, ia diminuir, ia fazer você sofrer. Aquilo que saiu da sua vida, você precisa entender que possa ser Deus te podando, Deus arrancando aquela galha, aquela folha seca, aquilo ali que ia te fazer mal, porque Deus, ele conhece o nosso futuro, não é assim? Então,
Hoje, talvez você esteja sendo podada. Talvez você esteja sentindo dores. Talvez uma tristeza. Mas eu quero dizer para você, buscar alegria em Deus, né? Busque alegria em Deus. Porque o Senhor não quer que nós sejamos tristes. A palavra de Deus diz que Deus, né? Deus, ele dá o óleo. Deus, ele dá uma grenalda, né? Deus, ele dá a nós alegria no lugar de tristeza, né? E para que assim nós não venhamos entrar em profunda tristeza, que chega muitas vezes até em depressão, porque nós não entendemos o processo, porque nós não entendemos o que Deus ele quer para a nossa vida. Talvez você perdeu o emprego. Ai, mas eu estou sofrendo, não sei por que perdi o emprego. Deus sabe por que você perdeu, por que Deus podou, por que Deus tirou, porque Deus te conhece muito melhor que você. E Deus, ele não conhece só o hoje, o seu momento agora. Deus conhece toda a sua vida, desde quando você foi gerado até quando você vai finalizar aqui. Entendeu? Ah, mas eu coloquei tantos currículos naquele lugar, não fui chamado. Porque Deus não quer que você trabalhe naquele lugar. Mas você tem que ter esperança que Deus vai abrir as portas para você no lugar certo. Ah, mas o meu marido me deixou. É porque não era ele que Deus queria para a sua vida, não é isso? Então, assim, nós precisamos entender que os processos muitas vezes são dolorosos. Quando você vê alguém meter o facão numa galha de uma árvore, né? Nossa, que doloroso, não é? Pega uma tesoura, corta as folhas ruins, doloroso. Mas muitas vezes o Senhor vem nos tesourando, nos cortando, nos podando, para nos tornar pessoas melhores conforme a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. O Espírito de Deus já foi derramado sobre nós, mas muitas vezes nós passamos por tantas coisas na nossa vida por não entender o processo, não entender por que a poda, mas é muito melhor, é muito mais proveitoso sentimos as dores da poda perto de Deus, do que nós termos tudo, estar inteiro e longe de Deus, porque quando Deus poda, Deus tira o que é ruim. E se Deus está tirando o que é ruim da sua vida, dê graças a Deus, tenha esperança, confie no Senhor, que tudo será bem melhor. Tudo, porque Deus ele muda, Deus ele transforma, Deus ele muda histórias, Deus ele faz aquilo que está morto reviver, né? Então Deus ele sabe, né? Que se você é uma planta que está precisando ser podada, deixe Deus podar você. E é muito melhor nós sermos podadas pelo Senhor do que pelo mundo, do que pelas pessoas. E muitas vezes vão ser pessoas que vão vir, né, nos atingir, vão vir nos confrontar, né? E às vezes a gente acha até ruim, a gente fala demais, mas se a gente for entender o processo, é assim, é a vida. A vida do ser humano é desse jeito. E quando nós buscamos a Deus, nós precisamos compreender, procurar cada dia entender. Às vezes fica um pouco em silêncio para ouvir a resposta de Deus, né? Às vezes nós falamos e não ouvimos resposta. Ah, não estou vendo Deus fazer nada. Será que você já parou para ouvir a resposta de Deus na sua vida? Se você não parou, pare hoje para ouvir a resposta de Deus. Por que você está orando e nada ainda aconteceu? Será que Deus não está te podando? Deus não está te capacitando, te melhorando algumas coisas na sua vida, tirando aquilo que ia te fazer mal? Então reflita, preste atenção, ore ao Senhor e espere a resposta do Senhor, porque a resposta de Deus é perfeita e agradável. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida e que o nome de Deus seja eternamente louvado.